O Katakuri é sem dúvida um dos personagens mais fortes, criativos e também faz parte dos maiores lutadores de One Piece. Ele é o segundo filho da Big Mom, a Yonko, é um dos 3 generais doce dela, que funciona praticamente como um comandante de Yonko, e é o segundo mais forte do bando, que só fica atrás da própria mãe. A primeira vez que ele apareceu foi no arco de Whole Cake, onde também rolou a luta pesada entre ele e o Luffy. E com base nessa luta, nesse vídeo eu vou falar dos poderes do Katakuri. Para começar, vou falar dos status. O Katakuri é um cara que tem 5 metros de altura, o que por padrão já faz ele levar vantagem sobre a maioria dos personagens que tem uma altura normal, pelos braços e principalmente pelas pernas dele terem um tamanho muito desproporcional. E essa foi uma das principais desvantagens do Luffy contra ele. O Katakuri é bem poderoso, na força e na velocidade. A força dele superava a do Luffy, e até aquele momento o Luffy na forma base já podia destruir concretos e até prédios. Mas o Katakuri revidava a força até da Gear Second dele, e sem muito esforço. A velocidade do Katakuri ainda leva mais destaque, ele se move tão rápido que fica invisível a olho nu. E isso para quem já tá usando o Haki de observação. O Luffy só começou a enfrentar o Katakuri quando começou a ter uma observação aprimorada, e aí sim começou a tentar acompanhar ele. E o incrível é que essa velocidade absurda é do próprio Katakuri. Ele se move múltiplas vezes mais rápido que o Zoro do Rokushiki. Não dá pra medir a velocidade exata do Katakuri, mas pode estar acima da velocidade do som e próxima do raio, já que mesmo em câmera lenta, ele ainda continua sumindo de tão rápido que se move. E isso se esquivando dos golpes da Snakeman do Luffy, que é uma das coisas mais rápidas de One Piece. O Katakuri também tem uma estamina tão absurda que chega até a se igualar com usuários de Akuma no Mi Zoans. O vigor dele é tão alto que mesmo depois de 2 horas de episódios lutando contra o Luffy, ele ainda conseguia ficar de pé e continuar a luta. Com tudo isso, dá pra ver que o Katakuri, além de forte e rápido, tem uma resistência descomunal em combate. O Katakuri possui domínio em todos os hakis base: armamento, observação e conquistador. O haki negro do Katakuri consegue revidar todos os golpes hackeados do Luffy, e ainda com mais força e intensidade. Mas o destaque principal vai pro haki de observação. O Katakuri foi o primeiro personagem que apresentou o haki de observação avançado, o também chamado de haki futuro. No passado, o Katakuri evoluiu tanto a observação que chegou em outro estágio, de literalmente poder ver o futuro à sua frente. O Katakuri pode ver tudo o que vai acontecer a ele, muitos segundos à frente, ver os golpes dos oponentes, o próximo movimento deles, e tudo isso sem nenhum inimigo ter pensado em fazer no presente. Antes mesmo que alguém faça alguma coisa, qualquer intenção que seja, o Katakuri tá vendo um vídeo sobre o futuro e já sabe tudo o que vai acontecer. E somando o Haki Futuro com a velocidade absurda, o Katakuri chega até a se tornar intocável. O Haki do Rei do Katakuri também leva destaque. Ele tem uma aura de conquistador tão forte que é um dos únicos personagens que se mostrou exercer destruição no ambiente por ela. Claro que com a colisão do Haki do Rei do Luffy também, mas o feito de ter um Haki do Rei que possa chegar a destruir objetos além de desmaiar pessoas é um nível de poder que até aquele momento só o Shanks mostrou ter quando entrou no barco do Barba Branca. O Katakuri possui a Mochi Mochi no Mi, a Akuma no Mi do Mochi. Essa é uma fruta comum em One Piece, tão comum quanto a borracha ou a fruta de cera do Mr. Tree. Só que nas mãos do Katakuri, ele transforma essa Akuma no Mi numa das mais fortes de One Piece. A criatividade e versatilidade que o Katakuri coloca nela é muito alta. Ele cria dezenas e pode chegar até centenas de golpes e chutes de Mochi, e ainda pode fazer eles se moverem à sua vontade, além de serem tão rápidos quanto ele. Os golpes do Gatling do Luffy não faziam efeito porque, enquanto o Luffy fazia uma ilusão de ótica de vários braços, ele na verdade só tinha 2. Já o Katakuri realmente tinha muitos braços reais, e por isso a vantagem era total dele. Além disso, o Katakuri chegou até a copiar a terceira marcha do Luffy, só que melhorada. Enquanto o Luffy tinha um limite de tamanho para crescer o braço, por causa do tanto de ar que ele colocava, o Katakuri não tinha esse limite e podia criar socos maiores e todos preenchidos por Mochi internamente. E ainda cobria com Haki, fazendo uma Gear 3 mais forte, consistente e muito mais resistente que a do Luffy. Se uma Gatling da Gear 3 do Luffy já é forte, os braços gigantes de Mochi hackeados do Katakuri se movem múltiplas vezes mais rápido, e sendo vários socos de uma vez em segundos. É literalmente um massacre. O Katakuri também mostrou um uso aprimorado da sua Akuma no Mi, que é fundir as propriedades do Mochi com o Haki, ganhando uma tonalidade azulada. Então, ao mesmo tempo que os golpes do Katakuri são duros, eles também são pegajosos, fazendo o inimigo levar não só o impacto do poder, como prender eles no braço. Além disso, ele pode melhorar mais ainda a durabilidade do Mochi com o Haki, fazendo um braço meio cúbico. Essa forma dá ao Katakuri uma resistência muito mais alta, e no auge da luta, ele usou muito ela para defender e contra-atacar o Luffy. O Katakuri também mostrou várias outras habilidades versáteis,
como moldar o Mochi com o Haki e fazer uma metralhadora, e também um soco flamejante de Mochi, que até se assemelha ao Red Hawk, só que sendo à distância. E depois que ele atira o soco, ele pode criar Mochi e regenerar a parte que falta do seu corpo. É uma das qualidades da Paramécia especial, se reconstituir como uma Logia. O Katakuri não é intangível, ele pode ser atingido, mas ele pode combinar Haki Futuro com seu corpo, vendo o que vai acontecer segundos à frente e se moldando para desviar de ataques. Outro método que ele criou, que até o torna invencível. O Katakuri também tem um despertar da sua Akuma no Mi. O seu despertar transforma o ambiente em Mochi, mas como o Katakuri é muito criativo, ele também tem métodos para levar o despertar a outro nível. O Katakuri tem um domínio tão amplo da sua fruta que, além de transformar o chão em Mochi, pode fazer o Mochi flutuar em círculos no ar e fazer eles produzirem braços gigantes de Mochi. Como se fosse a Gear 3, mas sendo braços cúbicos, tendo a consistência elevada com o Haki. Esses socos são tão fortes que competem e repelem os socos da Gear 4 do Luffy. O Katakuri também pode criar vários outros círculos de Mochi, criando e controlando múltiplos braços hackeados gigantes. O Luffy chegou até a ficar confuso porque brotou um soco gigante hackeado do nada no ar, atingindo ele por trás. Esse é um domínio tão alto do despertar que o Katakuri nem precisa encostar no chão para malear o ambiente. E na luta contra a Snakeman do Luffy, o Katakuri mostrou mais um uso versátil, que é transformar o chão e a si mesmo em Mochi e se tornando um só ambiente, fazendo o Katakuri se tornar mais imprevisível ainda, como por onde é que ele pode aparecer. Bom, esse é o nível do Katakuri, um dos mais fortes e melhores lutadores. As suas habilidades mais poderosas é a de juntar a consistência do Mochi com o Haki, que somando a sua força, faz uma explosão tão forte que faz uma cratera no chão espalhando raios negros, e seu Haki de observação avançado, que pode ter uma visão futura de tudo que vai lhe acontecer em 360 graus e ainda malear o próprio corpo para desviar de ataques. O Haki Futuro ajudou principalmente contra a Snakeman do Luffy, mas com o tempo os socos foram acelerando e se tornando cada vez mais rápido que ele, e o Katakuri começou a ter dificuldades e passou a ser acertado. Mas claro, sem tirar mérito dele. Mesmo a batalha sendo protagonismo ou não, o Katakuri continua sendo um personagem poderoso, com top melhores Haki de observação do anime. Por One Piece ter implementado a ideia de elementos counter, a água pode enfraquecer o Mochi dele, mas tirando isso, as únicas formas de vencer num combate é sendo mais rápido que ele e também tendo os sentidos em outro nível, já que numa luta, até a observação comum não faz efeito.